a gente estava fazendo a gente estava se programando para fazer esse encontro, entrar no sertão do Guimarães, e de repente tem essa onda enorme de pessoas, de gente, é lindo o trabalho, maravilhoso. O Guimarães mexe muito com a gente, o Guimarães faz com que a gente de volta, entre uma introspecção, é lindo, é maravilhoso. Eu assim, estou sem palavras, eu sou a Cláudia, sou mediadora e curadora da Confraria da Padoca. Boa noite, nem me apresentei, porque eu estou muito emocionada de verdade, e a gente está resolvendo os problemas aqui. A gente tem convidados ilustres aqui com a gente, né? E a Carla vai apresentar. E eu estou impressionada com a mobilização, com essa... Nossa, é muito bacana o que está acontecendo, tá? E vamos entrar no sertão do Guimarães, vamos ter coragem. Eu acho que o mais importante disso tudo é a gente estar junto, né? Entrar no sertão sozinho, entrar nesse livro sozinho, é uma experiência mais difícil. Acompanhado e tendo suporte para poder caminhar nessa leitura é maravilhoso. O comecinho é um pouquinho difícil, eu não quero me alongar muito, porque a Valnice vai estar aqui para falar com a gente. Valnice Galvão, bem-vinda. O Odilon também está aqui. O Odilon Esteves, estou muito emocionada. A Carla já vai fazer a apresentação. E hoje eu quero falar que a gente vai ouvir mais do que falar, né? Porque nós vamos... vai ter gente que vai pegar as nossas mãos para poder entrar nesse sertão de uma forma mais plena, mais organizada, mais direcionada. E isso é o lindo da história. E eu sei que o nosso grupo ele prima pela oralidade, a gente fala muito, é uma delícia, mas hoje a gente vai mais ouvir do que falar, tá? Então, eu estou muito feliz, bem-vindos todos, e vamos entrar nesse sertão do Guimarães, eu estou muito emocionada. E agora eu vou passar a palavra para a Casa Frida. A gente montou uma cesta, esqueci, a gente montou uma cesta do Guimarães, que ficou linda. Fomos até a Minas Gerais, na fazenda, onde o Guimarães passou a noite lá com os boiadeiros. Gente, foi muito emocionante todo esse processo. Parece que as coisas vão conspirando e vão se juntando para a gente chegar nessa história linda, que a gente está aqui todo mundo junto, gostoso. Bacana, a gente vai falar do livro já vamos falar qual livro nós vamos escolher para poder caminhar no sertão. E eu vou passar a palavra para a Carla, da Casa Frida, e vamos embora caminhar nesse negócio juntos. Eu estou muito feliz, muito feliz. Carla, a palavra é sua. Olá, boa noite. Muito emocionada com essa abertura, o tão esperado encontro do Grande Sertão. É uma pena que a gente está tendo esse problema para enviar o link a todos os inscritos. Estou aqui como representante da Casa Frida, sou idealizadora do projeto e faço parte, junto com minhas colegas psicanalistas, a Renata Catacini, Isadora Lousa, Marcela Serri, Fabiana Domingues e a Paula Mandel, que estão aqui ajudando no bate-papo, presentes, aqui representando também o projeto. Nós estudamos o tema do luto, relacionando com a arte, né? Nós temos esse tema como clínica e pesquisa. Oferecemos atendimentos individuais, também rodas de conversa com o tema do luto, relacionando também com algum disparador da arte. E estar aqui hoje na verdade, foi uma construção em conjunto. Eu queria contar um pouco o percurso para vocês. Esse já é um projeto antigo que eu tenho idealizado junto com a Cláudia, que é a curadora da Confraria da Padoca, que se dedica sempre com muita paixão a tudo que ela faz. Então, nós passamos alguns meses preparando esse material de apoio para vocês e os textos que seriam selecionados para o debate de hoje. E é muito bom estar aqui, né, fazendo esse projeto hoje em conjunto, não só como parceria, mas fazendo junto. E começou também com uma roda nossa, que foi de uma música do Milton Nascimento, chamado Travessias, que as meninas trouxeram aqui como tema, que a gente estava trazendo rodas de conversa aqui na pandemia, para pensar em como elaborar essa perda coletiva que a gente está vivendo. E foi a partir dessa roda do Travessias, e pensando o quanto seria possível uma relação do Milton Nascimento se inspirando no Grande Sertão, e veio, acho que foi o gatilho para a gente dar início a esse tão
almejado projeto, que seria a gente ter esse clube do livro, né, com o Grande Sertão. E, em seguida, nós oferecemos aqui um sarau literário, que depois a gente vai mandar aqui todos esses links no bate-papo, para quem quiser depois conhecer, que foi em homenagem, por coincidência, ao nascimento do Guimarães Rosa, que esse ano ele faria 103 anos, que ele nasceu em 1908, e o sarau foi em homenagem a ele. Nós fizemos, já divulgando esse grande projeto maior, que é a leitura do livro. E no dia que a gente lançou esse projeto, também é uma segunda coincidência, que foi exatamente no dia que a obra Grande Sertão Veredas completou 65 anos do lançamento. Que ela foi lançada em 1956, e nós publicamos, né, nas nossas redes no dia 16 de julho desse mês, e foi mais uma coincidência comemorando o lançamento dessa grande obra, desse grande patrimônio brasileiro que nós temos, que é o Grande Sertão Veredas. E isso foi algo que me chamou, que eu fiquei pensando o que eu poderia dizer aqui hoje, desses acasos, dessas coincidências, e o quanto o Grande Sertão, ele fala muito sobre isso, né? O que é esse redemoinho da vida, esses acasos da vida, e acho que no final é um pouco o que fica dessa mensagem, né? De que nada é por acaso, né? Que a gente está aqui hoje podendo falar de Grande Sertão, e eu estou muito emocionada de estar aqui, e só complementando um pouco o material de apoio também, que um dos textos que disponibilizamos para vocês falava um pouco de retomar algumas histórias que pudessem, de fato, fazer alguma diferença em nossa vida, né? E acho que o Grande Sertão, ele traz essa capacidade de transformação, né? Eu já li diversas vezes o livro, e cada vez que eu faço essa experiência da releitura, ele se abre como um novo portal, né? E a vida, a gente está sempre repetindo e fazendo diferente, né? A gente está em constante estado de transformação. E, nesse sentido, acho que a obra é um tratado sobre psicanálise, sobre essa capacidade que nós temos de nos transformar, de mudar, de rever. E esse processo lindo do Riobaldo, né, narrando a história dele a um sábio interlocutor que o escuta com atenção, como um processo de análise em que a gente relata a nossa travessia a alguém para dar sentido a ela, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui, da gente poder iniciar essa leitura com quem não conhece o Grande Sertão, para quem já conhece vai ler de novo e conhecer um novo livro, né, que é um livro com muitos enigmas, com muitas mensagens, e conversa muito com o nosso momento de vida. Então, vamos fazer esse percurso juntos, com calma, com paciência. E queria apresentar também a Valnice, que vai estar aqui hoje, a Valnice Galvão, que com grande generosidade, ela está aqui participando, vai trazer uma fala dela. Ela também participou do pós-fácil, da edição da Companhia das Letras, da edição completa, não a de bolso. Ela é professora emérita da Faculdade de Filosofia da USP, especialista em teoria literária. Então, muito bem-vinda, a Valnice está aqui com a gente. E temos uma segunda surpresa também, que é o Odilon, que, assim como nós, é um grande admirador do Guimarães Rosa, e vai estar aqui trazendo um pouquinho o Riobaldo para a gente. O Odilon Esteves é um artista, um grande ator, que nos emociona, e é uma honra ter a presença dele aqui com a gente também. E queria comunicar para quem tiver o interesse, o link a gente vai disponibilizar aqui no bate-papo de inscrição do primeiro encontro, que vão ocorrer nas últimas quintas-feiras do mês, né? Serão em torno de 10 encontros, quase um ano de travessia, que a gente vai ler em torno de 50 páginas por mês. Ele está disponível também já online para vocês se inscreverem. A contribuição é voluntária, né? Quem puder contribuir, ótimo, mas todos são bem-vindos. E o próximo vai ser, né? O primeiro vai ser no dia 26 de agosto. Então, passo a palavra para a Valnice. Acho que alguém compartilhou aqui a tela sem querer. Deixa eu ver como que eu
como que eu desfaço essa... Se o Thiago puder ajudar, ótimo. Então, passo a fala para a Valnice. Bem-vinda, Valnice, muito bom ter você aqui com a gente. Pode, por favor, ativar o seu som e passo a palavra para você, com muita honra. Obrigada. Muito obrigada. Boa noite a todos. Lembro que Guimarães Rosa apresenta um sertão que, embora integrado e indissolúvel, pode, para efeitos de análise, ser percebido segundo 3 pontos de vista. Primeiro, o geográfico propriamente dito, segundo, o mítico e terceiro, o metafísico. Vejamos, em primeiro lugar, o ponto de vista geográfico. Conforme esse ponto de vista, o Grande Sertão Veredas fornece ao leitor a paisagem variegada dessa região de Minas Gerais. O sertão do Nordeste, mais explorado em literatura e em cinema, associa-se a noções de secura e de caatinga, com sua vegetação tacanha, eriçada de espinhos e garranchos. Já o sertão mineiro é diferente desse. O sertão mineiro de Guimarães Rosa é dominado pelos Campos Gerais, com suas pastagens boas para o gado e suas veredas, onde as águas alimentam o vicejar dos renques de Buriti. Alternam-se matas e florestas também. Em segundo lugar, o ponto de vista mítico confere às conflagrações locais entre bandos de jagunços a serviço dos coronéis visos de novela de cavalaria, como se fossem histórias de Carlos Magno e os 12 pares de França, ou então do rei Arthur e a demanda do Santo Graal. Em terceiro lugar, a perspectiva metafísica transfigura o sertão em arena abstrata onde o mal graça, onde se joga o destino de homens e mulheres, onde Deus e o diabo travam uma batalha cósmica que tem por trunfo a salvação ou a danação da alma dos seres humanos. Sendo a literatura espaço privilegiado da utopia, é esse mesmo sertão múltiplo que realça o tratamento riquíssimo que Guimarães Rosa dá à alteridade. Em primeiro lugar, salta aos olhos a alteridade de gênero. Ocupa a linha de frente da narrativa a personagem de Diadorim. Desde o momento em que entra em cena, reconhece-se uma donzela guerreira saída da grande tradição épica, descendente das baladas dos romances velhos ibéricos, em que uma filha vestida de homem e destra em armas assume como missão vingar a morte do pai abatido em luta. Ao apaixonar-se por ela, sem duvidar de seu disfarce, Teobaldo torna-se presa de elucubrações sobre as ambiguidades entre a diferença e a semelhança. Quanto à alteridade, em segundo lugar, mas não de menor relevância, vem a alteridade de classe social, que mostra os jagunços como soldados rasos versus os latifundiários comandantes, ou, em outros termos, a plebe versus a oligarquia. Desenrola uma reflexão sobre o sistema de dominação que rege esse arranjo, através do recurso de fazer de Teobaldo alguém que transita entre as duas classes. Pois, filho bastardo de fazendeiro, depois de ascender de peão a chefe de bando, herdará fazendas, desprendendo-se da camada subalterna e passando para a camada dominante. Mas há uma outra alteridade ainda menos perceptível que essas duas. Enquanto aquelas duas predominam, ocupando toda a extensão do romance, surge ainda a alteridade de origem nacional, ou de nacionalidade, e, aliás, de uma maneira bem curiosa. Em Curralinho, convivem o alemão Wupes e seu Aciso Ababa, pai de Rosa Uarda, primeira namorada de Teobaldo. Constata-se ali o contraste entre duas formas de civilização encarnadas nesses dois expatriados, a saber, o nomadismo do alemão, cacheiro viajante a disseminar novidades tecnológicas, e o sedentarismo do árabe, dono da casa de comércio, o primeiro barateiro da primavera de São José. São grandes amigos e dão exemplo
de afabilidade entre dessemelhantes. Ao falar deles, Riobaldo avança a observação. Toda a vida gostei demais de estrangeiro. E eu noto que Guimarães Rosa, que nunca faz nada à toa, troca as posições históricas dos dois povos. Eles são os árabes que são nômades e são os alemães que são sedentários. No romance, ele faz o alemão seu nômade e o árabe seu sedentário. Mas nosso escritor se interessou em criar outras situações para forasteiros no restante de sua obra. Em Tutameia, Terceiras Histórias, alguns contos envolvem ciganos, como os contos Faraó e a Água do Rio, o outro, Zingaresca, etc. Sabe-se que o escritor fez anotações sobre as roupas, os hábitos e o falar dos ciganos, até os hospedando certa vez no porão de sua casa em Itaguara, onde residiu antes de entrar para a carreira diplomática. Há um italiano em O Cavalo que Bebia Cerveja, de Primeiras Histórias, conto que também há uma parábola sobre a intolerância, que alimenta o preconceito contra o exótico. Em Cipango, de Ave Palavra, surgem os japoneses hortelãos nas chácaras do interior. Percebe-se que Guimarães Rosa se compraz na diferença, e o que se evidencia no cuidado com que procura recriá-la. O desastre do casamento entre o chinês Qin e a Laurice, desculpa te interromper um minutinho. Você tem como falar um pouquinho mais perto do microfone, por favor? Acho que o som está um pouco baixo. Como é que se fala mais perto do microfone? Eu não sei. Ela tá falando bem perto do microfone. Pode ser que seja o computador que o som do computador esteja mais baixo. Ela está falando super perto do computador. Porque o som, para mim, está chegando bem para mim, é que as pessoas estão falando mesmo. Continuo? Continua, Valnice, continua. Desculpa. Não, imagina, se qualquer coisa vocês me avisem, por favor. Tá bom. O desastre do casamento entre o chinês Qin e a sertaneja Rita, no conto Orientação de Tutameia, Terceiras Histórias, constitui um extremo. Aqui, a oposição e até mesmo a antítese ocupa todos os níveis da linguagem, indo desde as descrições exteriores de ambos até os fonemas e os sinais gráficos dos termos que os contrapõem. Diz Guimarães Rosa dos dois que eles eram tio no I, pingo no A. Não preciso lembrar vocês que não existe tio no I nem pingo no A, que é o contrário, né? O tio vai em cima do A e o pingo vai em cima do I. E ele diz, eles eram parecidos como uma rapadura em uma escada. É só depois de desmanchar-se o matrimônio que a dialética entre o mesmo e o outro se completa. Rita, após a partida de Qin, sentindo a falta dele, começa a adquirir características asiáticas, a pele se recobrindo de tons de marfim e açafrão, imitando o marido ao andar com um pé bem na frente do outro. Não podemos deixar de lado a perquisição que operou sobre a homossexualidade no Grande Sertão Veredas, no qual são inúmeras as observações sobre a ansiedade de Riobaldo ao perceber mal e mal os desejos que abrigava para com de Adorim, ambos jagunços em guerra. De modo paralelo, perto do fim do romance, ocorre o episódio do Verde Alecrim, uma espécie de locus amenus, onde duas mulheres, Maria da Luz e Hortência, residem sobre a comunidade. O Vale Fecundo transborda de produções agrícolas. As duas respeitáveis mulheres são prostitutas que recebem os passantes, como no caso Riobaldo e seu bando. O tratamento literário das duas personagens permite-nos aos poucos perceber que, mais do que duas prostitutas, elas são duas hierodulas ao modo da antiguidade, ou sacerdotisas consagradas ao culto do Deus, a quem servem se prostituindo. O primeiro a falar delas foi Heródoto, que as viu em Babilônia, onde as mulheres de família deviam fazer um estágio, vivendo no templo e prostituindo-se aos passantes, entregando o dinheiro e os presentes que recebiam ao Deus. Maria da Luz e Hortência são sábias, legisladoras e juízas,
acatadas por todos os cidadãos, resolvendo os conflitos e assim garantindo a paz e a prosperidade do Verde Alecrim. Riobaldo não poupa os elogios ao sistema e à pessoa de ambas. Além de receberem os viajantes, Guimarães Rosa explica que, nas épocas, vamos dizer, de entre-safra, ambas viviam em intimidade. Diz ele, nas horas vagas, no lambarar, as duas viviam amigadas, uma com a outra. Maria da Luz e Hortência não deixam de lembrar o par de prostitutas em História de Lélio e Lina, de Corpo de Baile, semelhantes no trato ameno e na sociabilidade civilizada que propiciam aos rudes sertanejos, até no fato de uma ser clara e a outra morena. Também a sexualidade excessiva foi tratada por nosso escritor. Em Buriti, de Corpo de Baile, o protagonista, Liodoro, é um homem gabado pelo vigor viril. Por isso mesmo, grande é seu prestígio entre as mulheres. Num texto pleno de erotismo, o Buriti se torna fálico, símbolo de virilidade, guardião da fertilidade, tanto da terra quanto dos seres. Na fazenda Buriti Bom, onde o entrecho se passa, há um buritizal, e nele o Buriti Grande, ou seja, que atingiu desmesurada altura. À sua sombra costuma crescer o capinzinho afrodisíaco que restaura a potência perdida, e que um homem, cuja mulher dorme com Ioliodoro, o proprietário da fazenda, procura logo nas primeiras páginas. Sobranceira a todas as demais, com seus 70 metros de altura, caracteriza-se assim o vigor da palmeira, diz Guimarães Rosa. O mais, imponência exibida, estrovenga, chavelhando nas gripas. Num devaneio, o narrador fantasia todas as mulheres da fazenda dançando uma ronda em torno do Buriti Grande e coroando-o de flores, como se fosse um mastro de maio. A palmeira acaba por identificar-se ao dono da fazenda, homem rico e poderoso, cujo porte sobressaía sobre os demais. Diz o Guimarães Rosa. O que ela pensava? E Oliodoro, só ele, violando por força e por dever todas as mocinhas do arredor. E Oliodoro, fecundador majestoso. Assim devia ser. Isso é no Buriti Grande, nesse conto do Corpo de Baile. Já no Grande Sertão Veredas, o Buriti, para nosso espanto e encanto, é feminino, é mulher, né? O Buriti, no Grande Sertão Veredas, não é fálico, ele é uterino. Ele é genitora, nutriz, é associado à mãe do Riobaldo, a Diadori e a Utacília, quer dizer, não podia ser mais uterino do que dessa maneira, né? Vocês vejam a arte, não é? A grande arte. Numa parte da obra, o Buriti é fálico, na outra parte da obra ele é uterino, completo, portanto. Voltando ao conto do Buriti, que é muito interessante, e aparece o seu contraponto feminino numa rápida vinheta, ou seja, da sexualidade excessiva, né? É Donhan, a personagem, a qual, nos azares de uma existência de foragida no fundo do sertão, conta que ela viveu maritalmente com 4 homens ao mesmo tempo. Guimarães Rosa experimentou a mão também em outros conflitos. O mais extraordinário é Meu Tio Uiauaretê, de Estas Histórias, onde a recusa do reconhecimento do direito à diversidade, expressa em rejeição, implica na metamorfose de um índio em onça, transpondo de volta a linha que separa a cultura do estado de natureza. Se sua alteridade não é legitimada pelo olhar alheio, o outro deixa de ser gente, passa a ser bicho. Como o escritor mostra a concretude desse processo, sem designar explicitamente o genocídio e o etnocídio, construindo o arcabouço do conto em 3 línguas, português, tupi e uma espécie de linguajar animal composto por onomatopeias de rugidos e rosnados. Aqui, nosso escritor foi o mais longe possível em sua percepção da tragédia que pode ser
o entrechoque dos diferentes, abalando, mais do que o questionamento de gênero, de classe, de nacionalidade, que ele também faz, abalando, portanto, os próprios alicerces da civilização. Bom, vamos examinar um pouco o que eu chamo dos múltiplos Riobaldos. O protagonista de Grande Sertão Veredas mostra diferentes faces, conforme as etapas diferentes da sua vida. Quando a narração se inicia, Riobaldo está ostentando sua derradeira face, mas o leitor fica sabendo de seu passado de jagunço e chefe de bando, cuja reputação vinda de longa data ficara pairando sobre boa parte do sertão de Minas Gerais. Entretanto, além de ser o protagonista, ele também é o narrador. Por isso, todo o romance assume a forma de um relato autobiográfico feito a uma pessoa invisível e calada, que é quem provoca a narração. Anônima, essa pessoa veio de fora do sertão, procurando por Riobaldo e dispondo-se a extrair dele a história de sua vida. O depoimento que então se desenrola ata entre ambos os laços, até certos pontos paradoxais, de uma interlocução monológica, em que o diálogo é apenas pressuposto e contido dentro do monólogo, iniciado e nunca fechado pelo primeiro sinal gráfico do texto, que é um travessão. Como não podia de ser, as diferenças culturais entre ambos são numerosas. Um deles é um sertanejo tosco, o outro um cidadão cultivado. Mas tais diferenças mostram-se passíveis de mitigação, à medida que se estabelece entre ambos um vínculo de cumplicidade, deflagrada pelo interesse que o segundo demonstra em ouvir o que o primeiro tem a contar, seguida pela ânsia que o primeiro demonstra em falar para uma escuta. Já se assinalou a semelhança do interlocutor com o antropólogo ou o psicanalista. Empenhar-se na narração de sua vida significa, para o protagonista, atribuir-lhe um sentido mediante a organização em palavras de sua experiência, confusa e aparentemente aleatória, auxiliado por um parceiro compassivo que lhe devota sua escuta e de quem espera solidariedade. Riobaldo, de saída, prende o leitor, mediante um velho recurso literário de foco narrativo. Como é simultaneamente o protagonista do romance e o narrador, o leitor deve dar crédito sob palavra a tudo o que ele disser, e principalmente sobre si mesmo. Desse modo, é em Riobaldo que devemos confiar para apreendermos as linhas mestras que compõem o arcabouço do livro, o que nos habilita, em primeiro lugar, a entender a intriga bastante emaranhada. Em segundo lugar, nos habilita a travar conhecimento com as demais personagens, às quais sua voz dá vida, e ainda a compreender quem ele próprio é. Com ele estabelecemos, enquanto leitores, mesmo cientes de que se trata de um romance, portanto, de história inventada, um pacto sob palavra. Isto posto, podemos começar a leitura. Riobaldo não é um narrador direto ou fluente. Demora muito em tabular sua história, é manhoso e tergiversador, tenta enganar o interlocutor. Boa parte do livro decorre antes que se resolva abrir o jogo sobre si mesmo. Mas, enquanto isso, vai expondo ao leitor sua personalidade atual, aquela que ele assume depois de velho, ao se retirar das lides anteriores. Essa é a sua face final, definitiva, mas é um ponto de chegada, já que ostentou, como veremos, outras faces anteriores. O romance começa pelo fim, quando todo o entrecho já se passou e Riobaldo vive de reminiscências. Entretanto, o leitor só vai ficar ciente da situação que se arma como origem da narração mediante um processo cumulativo, que aos poucos vai se decifrando em meio ao cunho caótico das primeiras páginas e que pode ser descrita como segue. Veio da cidade uma personagem a que chamamos interlocutor, pois ele não tem nome, e está procurando por um antigo chefe de jagunços de quem ouviu falar.
quer entrevistá-lo, indagando de seu passado, de suas batalhas, das peripécias em que tomara parte, de onde viera, quem tinham sido seus pais, enfim, como viver a sua vida. O interlocutor é, então, quem instiga a narração, e ela se faz em sua intenção, em resposta às múltiplas inquirições e dúvidas que vai levantando, para precisar melhor certos passos ainda vagos do enredo. Desse modo, poderíamos dizer que, embora demore a se configurar, o interlocutor poderia ser compreendido como a primeira personagem a ser delineada por Reobaldo. Quem é ele, esse interlocutor? Não é um sertanejo como Reobaldo, fica logo claro. Chegou de longe da cidade de Jipe. Veio para conhecê-lo e para estimulá-lo a falar de suas experiências. Usa óculos, tem o título de doutor e toma notas numa caderneta, incessantemente. Como é que ficamos sabendo de tudo isso? Pela voz de Reobaldo, que dirige ao interlocutor comentários sobre uso de óculos, título de doutor, anotações feitas em caderneta. Sendo o romance constituído por uma fala só, emitida por Reobaldo, tudo o que acontece é decretado por essa fala. Assim, o leitor depara a cada passo com interrogações de esclarecimento endereçadas por Reobaldo ao interlocutor, pressupondo que este tenha feito alguma pergunta, exigindo uma confirmação ou dirimindo uma dúvida. Tudo indica que Guimarães Rosa tenha contrabandeado um simulacro seu para dentro do livro. E isso porque muitas vezes se colocou na posição de ouvinte de um narrador sertanejo cujo relato provocou. Apesar de oriundo de uma vila no sertão, a Cordesburgo, não é? O escritor partiria para a cidade, primeiro para São João del Rei e em seguida para Belo Horizonte, em função de seus estudos secundários e depois superiores em medicina. E mais tarde, ao ingressar na carreira diplomática, passaria a residir no exterior, a partir do seu primeiro posto, que foi em Hamburgo, né, na Alemanha, e só na última fase da sua vida moraria no Rio de Janeiro, onde até a morte. Atinando a certa altura com o rico veio entre o histórico e o fabuloso, que seria a fonte de sua obra, ou seja, as sagas do sertão, para ali voltou inúmeras vezes, tangendo boiadas, internando-se pelas terras mineiras, interrogando as pessoas, registrando as histórias que ouvia e as peculiaridades da linguagem. Suas cadernetas de anotações, que são mais de 100, depositadas no Fundo Guimarães Rosa, no Instituto de Estudos Brasileiros da USP, tornaram-se reputadas. E muitas delas já foram estudadas minuciosamente. Uma das fotos mais divulgadas, vocês já devem ter visto, mostra numa dessas excursões, a cavalo, com a indefectível caderneta pendurada por um barbante ao pescoço, que era para deixar as mãos livres para segurar a rédea do cavalo, né? Nós temos caderneta dele, temos 100 cadernetas dele, mas enfim, ele pendurava com o barbante e o toco de lápis na outra ponta do barbante, de modo que a caderneta ficava aqui, ele com as duas mãos livres para controlar o cavalo. Quando precisava, ele pegava a caderneta aqui, abria, e com o lápis que estava na ponta do barbante, ele fazia as suas anotações. E depois deixava cair a caderneta sobre o peito de novo. E sim, ele usava óculos e era doutor. Era médico, né? Esse que começa a narração, acicatado pelo ouvinte que vem de longe para conhecê-lo, esse Reobaldo, né, é um fazendeiro deitado numa rede na varanda da sede, procedendo às honras da casa. Recebe o interlocutor e o hospeda, impondo a regra da hospitalidade sertaneja de um pouso mínimo de 3 dias. As palavras que abrem a narração já criam a expectativa da matéria a ser narrada, comentando estampidos em tempos de paz. Primeiras palavras do Grande Sertão: nonada, tiras que o senhor ouviu foram de briga de homem não, Deus esteja. O anfitrião, que recebe com largueza, sabe-se mais tarde, casado com uma mulher por nome Otacília. Reobaldo era bastardo, filho de uma pobre mulher chamada Bigri. Órfão de mãe ainda criança, o pai, Celorico Mendes,
que não o reconhecera como filho e assumia o papel de padrinho, dele se encarrega para acabar de criá-lo e dar-lhe educação. A certa altura, já adulto, quando Riobaldo sabe que Celorico Mendes era, na verdade, seu pai, ele fica acabrunhado pela relação, por nunca ter sido reconhecido como filho, e foge para nunca mais voltar. É dessa maneira, nessa fuga, que ele acaba caindo no cangaço. Entretanto, ao morrer, mais tarde, o pai lhe deixa 2 fazendas de criação de gado em herança. E assim o bastardo indigente se torna um homem de posses e se casa com Otacília, com quem engajaram compromisso desde que a conhecera ainda nos tempos da jagunçagem, quando ele a conhecera na fazenda Santa Catarina, nos Buritis Altos, pertencente aos pais dela. A face final do protagonista é esta, de homem assentado na vida, dono de terras, com muitos agregados de dependentes, moradores de suas terras e, portanto, seus homens em armas, também, se preciso fosse, conforme o sistema sertanejo, e bem casado. Como no romance de formação, completou-se o projeto burguês e o protagonista mudou de classe social, subiu na vida, ascendeu de mendigo bastardo a fazendeiro membro da classe dominante. Sobrevindo à inatividade e à vida mais mansa, Teobaldo dedicou-se a remoer o passado, tentando entender quais seriam as determinantes de certas decisões. Que peso poderia ter o acaso ou a necessidade em seu percurso? E sempre dentro de um horizonte sertanejo, quais teriam sido nesse evoluir os papéis de Deus e do diabo? Deixar claro que, antes de se retirar das lides, não tivera tempo para refletir sobre o que estava vivendo, sendo invariavelmente jogado de um lado para o outro, o que, como se verificará, não é um exagero de retórica. Por isso, Teobaldo divaga no início da narração e se entrega a digressões entremeadas de causos portentosos em que o sobrenatural está sempre à vista, a tal ponto que, a certa altura, julga avisado prevenir o interlocutor de que não fala à toa, mas que pretende recorrer a seu saber do interlocutor, não é, para esclarecer os enigmas de sua vida pregressa. Diz ele: "Conto ao senhor é o que eu sei e o senhor não sabe, mas principal quero contar é o que eu não sei se sei e que pode ser que o senhor saiba." Os numerosos casos, apólogos e parábolas que Riobaldo conta ao interlocutor, neste início da narrativa, vão compondo os traços desta face definitiva, a de um homem que, apesar de uma vida trepidante, inclusive bélica, não é? Afinal, se revela um espírito contemplativo, inquisidor, reflexivo e atento aos mistérios do mundo, coisa que pouco se poderia esperar de um guerreiro. Ele diz, então, se justificando, porque antes fazia as coisas sem pensar, não é? De primeiro, eu fazia e mexia, e pensar não pensava. Não possuía os prazos. Vivi puxando difícil de difícil. Peixe vivo no moquém. Quem mói no áspero não fantaseia. Mas agora, feita a folga que me vem, e sem pequenos desassossegos, estou aqui de range-rede e me inventei neste gosto de especular ideia. Esses numerosos casos ou causos ilustram episódios de um universo dividido entre o bem e o mal, em luta cósmica entre Deus e o diabo, sendo obscura a linha que passa entre os dois domínios, quando se trata da redenção dos seres humanos. Um menino nasce mal. Para corrigi-lo, os pais o castigam. Ao castigá-lo, tomam gosto pelo sofrimento do menino. Tornam-se, portanto, maus e passam a castigar o menino por maldades. Ou então, outro caso. Um pai era mau e mata gratuitamente um mendigo. Seus 4 filhos pegam sarampo e ficam cegos. Devia ser, portanto, castigo de Deus. Mas que maldade tinham cometido as inocentes crianças? E assim por diante. O mal parece estar em toda parte, nas cobras, nas aves de rapina, até nas pedras, que se desenvenenarem as águas e que têm o diabo dentro.
Riobaldo pergunta ao interlocutor se ele acredita no diabo como uma entidade independente, desincorporado do interior das pessoas, e fica aliviado ante as respostas negativas. Concorda com ela, mas retoma a exploração conjectural de várias hipóteses. Por exemplo, a de seu compadre Quillemem, que era espírita kardecista, né, da doutrina de Allan Kardec, e que para tudo encontrava explicação em anteriores encarnações. Riobaldo declara acatar todas as religiões e acreditar um tantinho em todas elas, sejam católicas, espíritas, até protestantes ou ministradas pelas rezadeiras da região. Tudo que possa aliviar as aflições da alma e da mente inerentes ao ser humano. É assim, com essas ansiosas perquisições, que Riobaldo vai aos poucos pedindo ajuda do interlocutor para elucidar questões e para ser parceiro na empresa de constituição de um relato de sua vida. Por ser sua própria vida, não dispõe do distanciamento necessário para uma visão objetiva ele sozinho. Ele diz: não tenciono relatar ao Senhor minha vida em dobrados passos. Servia para quê? Quero é armar o ponto de um fato para depois lhe pedir um conselho. Que é o que vai ocorrer mais adiante, nós vamos ver. Por outro lado, a matéria de que trata é sua, com exclusividade, e disso se vangloria ao interlocutor. Do sol e de tudo o senhor pode completar, imaginado. O que não pode para o senhor é ter sido vivido. Ou seja, ele se jacta de que a sua experiência de vida é só dele, não do interlocutor que está fazendo ele falar. Mas o interlocutor pode lançar mão de outros saberes para ajudá-lo à medida que ambos, conjuntamente, vão concretizando um texto biográfico que cada um dos dois seria incapaz de levar a cabo separadamente. É do atrito das duas personagens, tal como aparece unilateralmente na fala ininterrupta de Riobaldo, que toda a narrativa se institui enquanto texto. Queria chamar a atenção agora para a relação que existe entre a linguagem e o espaço no Grande Sertão Veredas. Sem querer insistir na coesão e solidariedade de todos os elementos característicos desse romance, temos aqui dois deles que constituem um bom exemplo, que são a linguagem e o espaço, né? Riobaldo é feito de palavras que ele mesmo profere. A narrativa, portanto, é uma fala. Por isso, ela exige uma linguagem que atenda à caracterização do protagonista enquanto sertanejo. A osmose entre linguagem e espaço aparece como necessária, com o fito de trazer para o interior do discurso o terreno onde se passam as peripécias do romance e que é o sertão. Quanto ao discurso do protagonista, como seria de esperar tratando-se de uma fala, é carregado de marcas da oralidade. Esse discurso, essa fala, hesita, interroga, exclama, emprega interjeições e insiste em dirigir-se cerimoniosamente ao Senhor na pessoa do interlocutor. Mas a linguagem de que Riobaldo se vale é ainda mais do que isso. Guimarães Rosa foi buscar no sertão a linguagem de que Riobaldo se utiliza. É de lá que vêm os torneios de frase, os regionalismos e os arcaísmos resgatados. Como se sabe, o idioma conserva-se melhor longe dos centros urbanos, onde o isolamento o protege das inovações trazidas pelas correntes migratórias, pelo jargão da mídia e pela gíria. Os dois traços básicos da linguagem empregada por Riobaldo são, por isso, os regionalismos e os arcaísmos. Mas não só, o que seria demasiado simples para um escritor tão requintado. Nem tudo que seu interlocutor profere é pré-existente na língua portuguesa do Brasil. Boa parte do vocabulário é constituído por neologismos. Saídos da oficina verbal do autor, dão brilho e graça à fala de Riobaldo. Com frequência, tais termos recém-cunhados ou achados sintáticos provêm de línguas forasteiras ou indígenas, nas quais Guimarães Rosa era versado, destacando-se por seus dotes de poliglota. E mais ainda, surgindo amalgamados aos regionalismos
e arcaísmos, que já produzem um efeito de estranhamento, os neologismos tornam difícil ao leitor decidir se estamos diante de uns ou de outros. Tem muita palavra no Grande Sertão Veredas que você não sabe dizer, você vai ter que pesquisar. E não pesquisar no Google, não é isso, é muito pior, é muito mais difícil. Você vai ter que, por exemplo, em dicionários de outros séculos, você vai encontrar certas palavras. Porque só da palavra surgir, você não sabe dizer se ela é um arcaísmo, um regionalismo ou um neologismo. Um exemplo. Quando Guimarães Rosa cunha o neologismo embaiados, isto é, camuflados com folhagem, ele está partindo do tupi embaiar, que quer dizer se usar folhagem, mas ele está também operando uma aglutinação com o verbo embair, que quer dizer enganar, iludir, ludibriar, e que é um dos mais vetustos da língua portuguesa, que integra o idioma desde o século XIII, segundo o dicionário Wise. Portanto, quando ele diz que eles estavam embaiados, ou seja, camuflados com folhagem, ele está cunhando um neologismo a partir do tupi e do português arcaico, tá? Deu para perceber? E é uma das graças do Grande Sertão, né? É a linguagem cheia desses achados. Como a história que Riobaldo está contando ao interlocutor compreende as legendárias façanhas da jagunçagem, e esta se dá na Interlândia designada pelo termo sertão, vamos encontrar sinais desses lugares disseminados pela linguagem. Em primeiro lugar, as constantes alusões ao sertão propriamente dito, instauradas desde o título do livro, enquanto habitat que gerou o narrador e a vida que levou. Como ele diz, o Riobaldo diz, o sertão me produz, depois me engoliu, depois me cuspiu do quente da boca. Comparece, portanto, com peso determinador, a que a Riobaldo atribui qualidades positivas e negativas. Ele diz, sertão não é maligno nem caridoso, mano a mano. Ele tira ou dá, ou agrada ou amarga ao Senhor, conforme o Senhor mesmo. Dessa perspectiva, a de grande espaço fundante, o sertão com frequência se torna mais do que um lugar, uma topografia, um ponto geográfico, um perímetro, adquirindo espessura até metafísica, e passa a ser o palco onde o homem se submete a provações que testam sua bravura, mas também onde Deus e o diabo disputam a posse das almas. A fala do Riobaldo é a todo momento pontilhada por observações sentenciosas a propósito do sertão. Por exemplo, sertão como cenário geográfico onde a intriga se desenrola, fortemente caracterizada, apesar de toda a sua indefinição e imprecisão de limites. Diz ele, tentando explicar logo no começo ao interlocutor o que é o sertão. Não o que é o sertão, onde que é o sertão. O senhor tolere, isto é o sertão. Uns querem que não seja, que situado o sertão é por os campos gerais afora. Dentro, eles dizem, fim de rumo, terras altas, demais do Urucuia. Tolema. Para os de Corinto e do Curvelo, então, o aqui não é dito sertão? Ah, aqui tem maior. Lugar sertão se divulga. É onde os pastos carecem de fechos, onde um pode torar 10, 15 léguas sem topar com casa de morador e onde criminoso vive seu Cristo Jesus, arredado do arroxo de autoridade. Ainda outra definição mostra o sertão como arena para a ferocidade dos seres humanos. Sertão é o penal criminal. Sertão é onde o homem tem de ter a dura nuca e a mão quadrada. Outra definição do sertão como lugar ainda carente da graça divina. Sertão é onde manda quem é forte, com as astúcias. Deus mesmo, quando vier, que vem armado. Sertão, finalmente, como internalização das condições circundantes de conflagração e violência. Sertão é dentro da gente. Das inúmeras formulações a respeito de sertão, depreende-se progressivamente a importância simbólica que esse espaço vai adquirindo como circunscrição das sagas guerreiras dos jagunços,
como palco do duelo, do dissídio cósmico entre Deus e o diabo, cujo trunfo é a alma humana, e como antítese entre o seco e o úmido, expressa já no título do livro. Em segundo lugar, mas em plano menos evidente, a fidelidade realista à empiria mostra o sertão da pecuária, o que transparece na fala do Riobaldo de várias maneiras. O narrador pode utilizar topônimos que indicam a ubiquidade do gado, cuja presença batizou inúmeras localidades pela região afora. Nós vamos encontrar Vereda da Vaca Mansa de Santa Rita, Currais do Padre, Bambual do Boi e assim por diante. Ou então, ele vai mencionar os exemplares que os jagunços vão deparando em sua errância. Quando eles encontram bois avulsos e eles estão em boas condições, estão gordinhos, bem tratados, etc., isso significa que por ali existe prosperidade e bons pastos. Quando, ao contrário, eles encontram reses perdidas, magras e maltratadas, é porque as condições de vida ali são mais duras. Ainda mais, e com toda a naturalidade, pois é o material que tem, por assim dizer, à mão, ele emprega esses animais para criar metáforas com que delineia um caráter ou uma situação. Assim, os bandos de jagunços são comparados a manadas ou boiadas, coletivamente, enquanto os chefes individuais evocam símiles de bois ou de touros. O peso da natureza sobre os seres humanos, fora da cidade e dos abrigos por eles arquitetados, faz-se presente. Os jagunços como se encontram imersos no mundo natural. A linguagem de Riobaldo impregna-se dessa presença e organiza um verdadeiro catálogo de fauna e flora, discutindo inclusive os diversos nomes que o mesmo espécime pode tomar conforme diferentes pontos cardeais. A integração de bichos e plantas, a fala, serve para avançar mais um traço da caracterização de Riobaldo enquanto personagem, a de bom observador da exterioridade, a de alguém que ama as belezas da terra. O roteiro de Riobaldo pela jagunçagem, assim como tem um espaço, que é o sertão, tem também uma época, um tempo, a qual vai sendo delimitada pelo narrador à medida que a narrativa prossegue. Através de alusões indiretas, adiantadas, aliás, de má vontade, se o leitor juntar todas as pistas, pode concluir que a porção principal da vida de Riobaldo, aquela em que ele se dedicou à jagunçagem e cuja crônica desenrola para o interlocutor, decorreu nas 3 primeiras décadas do século passado, ou seja, mais ou menos entre 1900 e 1930. Isso permite datar os eventos narrados e fazer uma estimativa da idade do narrador. Sobre este tempo, lança suas sombras um período propositalmente vago e com limites esfumados, de tal modo que as sagas narradas adquirem contornos legendários, lembrando as novelas de cavalaria da Idade Média. Essas novelas tratavam da gesta bélica dos cavaleiros andantes, como os pares de França de Carlos Magno, ou então os homens do rei Arthur e da Tábula Redonda. Tais fidalgos perambulavam à cata de aventuras que lhes conferissem renome, desafiando os gigantes que defrontavam pelo caminho, embrenhando-se em florestas misteriosas, penetrando em castelos encantados. O objetivo final da demanda em que se empenhavam e que incorria em riscos tremendos implicava não só na realização existencial de cada um, mas também na salvação de sua alma. Tudo isso aparece na presente narrativa do Grande Sertão Veredas, como um pano de fundo envolto em bruma contra o qual se delineia a demanda de Riobaldo. Em consequência, vai adquirindo ressonâncias míticas que vêm do fundo dos tempos, quando o fantástico e o maravilhoso impregnavam a literatura e podemos verificar que o fantástico e o maravilhoso voltam a impregnar a literatura de Guimarães Rosa no Grande Sertão Veredas. É isso, desejo a vocês boa leitura e bons estudos, porque o Guimarães Rosa vale a pena. Muito obrigada por terem me ouvido.
Muito bom, Valnice, muito bom. Nossa, essa história de pegar, de comparar ao Rei Arthur, a Távola Redonda, que delícia, nunca tinha associado, existe uma magia mesmo na obra, né? Essa coisa das brumas, as mulheres, né? As sacerdotisas que ele usa, a coisa do útero, né? E do falo. Que impressionante essa comparação. Eu não tinha me dado conta disso. Uma delícia te ouvir, maravilhoso. Nossa, estou emocionadíssima. Muito obrigada pela presença, pelo carinho. Nossa, e é uma introdução. O que a gente está fazendo aqui é uma introdução à obra, né? A Valnice veio ajudar a gente nisso. Essa fala toda que só tem a somar, porque a gente começa a se familiarizar, porque as pessoas desistem do Guimarães. Muita gente começa a ler o Guimarães, Valnice, não é assim? E param no meio do caminho, né? Começa no comecinho e não adentram no sertão. Como é que você fala sobre isso? O que acontece, você acha que acontece com as pessoas, Valnice? Você está sem som, Valnice. Está sem som. Eu não tô vendo se ela está com som, ela está sem som ainda, Valnice. Embaixo no íconezinho. Não está com som ainda, Valnice. Tem um lugar na base do... Não está. Está sem som ainda. Pronto, agora foi. Pronto, agora foi. Fala. Oi, Valnice, pode falar, bem. O quê? Você que estava Por que falando. você acha que as pessoas começam... Sim, porque é Sim. difícil mesmo. O começo é muito difícil, né? E essa coisa do encontro com o diabo também. Muita gente fica muito mexida com essa história do bem e do mal, né? Porque as pessoas não querem mexer com esse tipo de coisa. Isso incomoda muito as pessoas também. Eu tenho notado isso. Como eu vou falar de diabo? Como é que eu vou comparar Deus e o diabo, né? Deus, se vier, que vem armado, não é assim? Né? Mas é bonito, né? Não é? Porque ele traz muito esse mergulho na alma, né? Esse mergulho dentro da gente. Ele faz com que a gente se caia nas nossas profundezas também. Eu tive uma experiência, é a terceira vez que eu vou entrar no sertão do Guimarães, né? E eu estou já lendo de uma forma completamente diferente, uma experiência completamente diferente da última e da penúltima vez que eu li. É impressionante como as coisas mudam, porque a gente vai amadurecendo e as coisas vão se modificando dentro da gente. Então, cada vez que eu leio é uma experiência única. É impressionante isso. Carla? Valnice, queria complementar, né, também te ouvir, é uma honra, né, que generosidade a sua de estar aqui com a gente, trazendo um pouco da sua sabedoria, dos seus estudos. Eu li o seu texto também do Pactário, tenho diversas questões que eu gostaria de estar trazendo aqui, que a gente não vai ter o tempo hábil para isso, mas eu queria complementar essa fala e até te ouvir, se você puder, né? Fico pensando assim, nesse início, essa dificuldade de ingressar no sertão, se não seria justamente essa escrita circular, né, que o Guimarães traz, porque fico pensando na minha experiência com a obra, né, que eu levei tantos anos para conseguir entender essas primeiras páginas. E era um livro que eu deixava um pouco de lado, falei, bom, será que isso nunca vai acontecer? Será que a minha hora e vez nunca vai chegar? E foi só depois de muito tempo e em grupo que foi facilitando. Eu acho que se torna mais palatável quando você consegue compartilhar com os outros, escutar, né? Acho que você se sente mais acompanhado nessa travessia, né? Acho que o próprio Riobaldo se dirige a um sábio interlocutor com paciência e atenção. E acho que essa vai ser a proposta, né, dessa ciranda de leitura, a gente poder um dar a mão para o outro, né, e escutar um pouco também as impressões, o que cada um grifou, qual parte gostaria de compartilhar, e de repente até poder recitar, né, trazer um pouco a oralidade, né, de trazer alguns textos. Em voz alta para você ver que efeito que faz. Aquilo é feito para ler, é uma fala. Feito para ler em voz alta. Queria lembrar você o seguinte, esse capítulo, um certo ou não certo, pactário, é um capítulo da minha tese de doutoramento, tá?
não foi escrito de propósito para acompanhar o volume, ao contrário, pegaram para acompanhar o Grande Sertão Veredas. A editora pegou da minha tese, com minha licença, evidentemente, para publicar junto com o romance, tá? Eu tenho 6 livros sobre o Guimarães Rosa, e estou escrevendo o 7º agora. E, Valnice, como que a gente faz para ter acesso ao seu material? Compra na Amazon? Tem muitas pessoas perguntando, querendo saber mais. Não é difícil de achar. Eu acho, não sei, mas acho que não é difícil de achar, não. Se não tiver na Amazon, tem na estante virtual, que você compra o livro usado. Com certeza. E barato, baratíssimo. Não é difícil, não. Mas, enfim, não estamos aqui para falar de mim, sim para falar do Guimarães Rosa e do Grande Sertão Veredas. Você estava falando da dificuldade de leitura. Sim, não tem outro jeito, tem que quebrar a cabeça mesmo, porque é difícil. É difícil. Você tem que ler, por exemplo, com o dicionário na mão, né? Não é brincadeira. Existe um dicionarião imenso chamado Léxico de Guimarães Rosa, feito pela Anice Santana, e que ajuda muito. É mais importante ter esse léxico à mão do que ter os meus livros, tá? Chama-se Léxico de Guimarães Rosa. Qualquer palavra difícil que você topar, você procura lá que tem, tá? Mas tem que estudar, tem que quebrar a cabeça. Não é dado com facilidade. Eu não sei se as coisas que são dadas com muita facilidade, se elas adiantam, né? Parece que certas coisas você tem que ter uma certa dificuldade para elas se incorporarem à sua pessoa, senão você esquece no dia seguinte, né? Ok, pronto, já respondi. Obrigada, Valnice. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a todos por terem me ouvido, tá? Okay, obrigada a você. Obrigada por fazer parte, Valnice. Boa noite. Boa noite, obrigada. Eu só queria falar uma coisa sobre esse lance da leitura, porque eu acho que tem que ter, mas às vezes eu não li com o dicionário, e ele vai entrando aos poucos na gente também, né? É uma coisa que a gente vai se adaptando também. Tem gente que se perde na obra porque vai tentar entrar na raiz da palavra dele, não, mas eu acho que ele penetra, ele vai caminhando devagarinho para a gente, sabe? Então, o comecinho é um pouco difícil, mas depois a gente engrena. Muita gente para no começo, porque não consegue engrenar. Mas eu acho que as primeiras 80 páginas não tem um enredo. O trecho só começa da página 80 em diante. Isso dificulta muito a leitura. É um zigue-zague vago que vai para lá, vai para cá, e não diz ao que vem. Até a página 80. É muita página sem uma espinha dorsal, né? Isso mesmo, sem a espinha dorsal. Você fica perdido no processo, mas de repente você entra no meio do sertão ali, junto, lá, começa o personagem entrar dentro da gente, porque cada personagem, a gente tem um pedaço de cada um deles ali, né? O diabo, Deus e o diabo na Terra do Sol, está dentro da história da gente. Fala. Você tem pedaço do diabo também? Opa, nossa, sem o diabo, como é que faz? Como não? Eu até tive uma discussão, teve um grupo que a gente fez, que eu fiquei defendendo Hermógenes, né? Porque tem, de fato, o diabo existe, né? E está aqui, não tá na gente, não está? Onde está o diabo? Não, mas a discussão do Grande Sertão Veredas não é essa. Não, claro que não. É uma discussão muito grande. A discussão do Grande Sertão Veredas é se o diabo existe fora da gente. Se ele existe dentro da gente e também fora da gente. Outro por si, cidadão, como ele diz. Essa é que é a grande discussão no Grande Sertão Veredas. Não só na gente, nas pedras, na natureza, em tudo. Sim. Em tudo. É impressionante. O homem, né? Não entendi, Carla. Nos crespos do homem. Isso mesmo. O homem dos avessos, né? Nos crespos do homem. Teve um comentário aqui no bate-papo do Carlos Barbosa, que ele fala também o segredo para se iniciar na leitura do Guimarães seria começar por outras leituras, né? Como Sagarana, Primeiras Histórias. O que você acha, Valnice, dessa ideia de começar com outras obras antes de adentrar o Grande Sertão? Aí você está seguindo a ordem que elas foram escritas, não é? Não sei se resolve muito, porque são difíceis também. Eu acho. É um escritor difícil, que eu hei de fazer?
É escritor que não, ele não está escrevendo para jornal, tá? O jornal lida com um discurso que é o seu do dia a dia. Ele não, ele está lidando com regionalismo, com arcaísmo, está inventando um neologismo atrás do outro. É difícil mesmo. Grande arte é difícil. Grande arte não é fácil nunca. Para isso, você lê jornal. É verdade. Entender Tem que ver logo, olhar tá? no processo. É muito bom. Ok. Então, tá bom. Muito obrigada pelo convite, hein? Obrigada, Valnice. Obrigada. Divirtam-se muito com o Grande Sertão Veredas, tá? Muito obrigada. Obrigada, Valnice. Boa noite. Obrigada por fazer parte. Uma honra estar com você aqui com a gente. Obrigada, querida. Honra minha. Boa noite. Boa noite. E agora posso convidar o nosso segundo convidado da noite? Por favor. O Odilon Esteves, um ator brilhante, uma pessoa muito querida, que vai trazer um pouquinho o Riobaldo aqui para a gente, que é um grande admirador também do Guimarães Rosa. Odilon, que bom que você está aqui com a gente, bem-vindo. A fala é sua. Ei, Carla, boa noite, Cláudia, boa noite a todas, todos vocês. Olha, foi tanta coisa ouvindo, né, a professora Valnice, tanta coisa bonita. Eu queria aproveitar, eu vou ter que mudar um pouco a minha fala em função do que eu ouvi da professora Valnice, porque eu estou muito tocado com a fala dela. Eu sou de Novo Cruzeiro, eu moro em São Paulo, mas sou de Novo Cruzeiro, nordeste de Minas, e a maneira como eu leio Guimarães Rosa é com as vozes dos velhos da minha infância, dos vaqueiros das fazendas dos meus tios, a cozinheira lá de casa, a lavadeira, a Maria da Paz, que foi minha babá desde que eu nasci. E quando a gente pensa nos regionalismos misturados com os neologismos, acontece um fenômeno muito interessante, né, com essa... Bom, eu imagino que isso aconteça no mundo inteiro, em todos os lugares, em todos os interiores, mas há uma invenção de palavras no interior. Por exemplo, a minha babá, que viveu comigo até os meus 37 anos, os 61 dela, ela dizia assim: eu vou afogar o arroz. Eu entendia que ela estava dizendo que eu vou refogar o arroz. Então, quando o Riobaldo tem um momento... hoje eu pelejei para lembrar essa palavra, mas ele está na reunião, se eu não me engano, ou na reunião em que ele é nomeado chefe, em que ele diz que ele chegou com muita puçança, que ele falou com muita puçança. Olha que interessante. Essa é uma palavra que a gente entende pela sonoridade ali, que ele está dizendo que ele chegou com muita força, com muita veemência. E essa palavra, esse poder, existe na língua portuguesa pujança, e existe no francês puissance. Puissance. Então, o Guimarães mistura essas duas e vira puçança. Não é nem pujança nem puissance, é puçança. E a gente sente nessa palavra do Riobaldo que ela tem mais puçança do que pujança e do que puissance, entende? Então, acontecem coisas interessantes quando a gente pensa, a gente não sabe, às vezes, o neologismo, ele parece um regionalismo, porque essa criatividade com a linguagem, eu convivi com ela, com o povo lá da minha terra. Então, quando lia Guimarães Rosa, a primeira vez, eu achava que todas as palavras pareciam familiares, porque mesmo que eu não entendesse muito, como tantas vezes não entendia alguma coisa, sobretudo quando eu era criança, mas eu entendi o sentido do que estava sendo dito, mesmo quando me faltava algum vocábulo. Então, vamos para a primeira... Vocês vão começar a ler o livro agora. Vamos para o primeiro parágrafo do Grande Sertão Veredas. O léxico de Guimarães Rosa, esse livro aqui, ele acabou de ser reeditado, ou reimpresso, na verdade, pela EDUSP, da Nilce Santana Martins. O léxico de Guimarães Rosa é muito interessante. Agora, você sabe que uma das coisas que para mim foi também muito surpreendente foi descobrir que algumas palavras que eu acreditava que eram neologismos eram arcaísmos, eram palavras antigas que estavam no dicionário, estavam no Aurélio.
No Wise também, mas o Wise eu só comprei muitos anos depois, então é muito legal perceber, às vezes, que ele usa mais arcaísmos que neologismos. São palavras que já existiam na língua portuguesa. Então, bom, antes de ler esse primeiro parágrafo, ele diz que o povo é um povo prascóvio. Prascóvio, segundo a Nilce Santana, é uma variação de pascóvio, que é um povo tolo, ingênuo, povo prascóvio, povo tolo, povo ingênuo. Ele diz também que ele não tem abusões. Abusões são crendices, superstições. Então, eu não tenho abusões, não tenho crendices, não tenho superstições. Outro trecho ele diz, no sertão é onde o criminoso tem o seu Cristo Jesus arredado de arroxo de autoridade. Arroxo pode tanto ser no sentido de aperto, sufoco, né, sem o sufoco de autoridade por perto, que está ali no meio do sertão, como pode ser também arredado do porrete, que arroxo é sinônimo de porrete de autoridade, ali, né, que vai no mesmo sentido. E ao margem de vargens, vargem é uma variação de várzea, aquela planície à margem dos rios. E ao margem são prados naturais, são pastagens. Então, ao margem de vargens de bom render, é uma pastagem de várzea, né? É perto do rio Urucuia, provavelmente, de bom render, uma terra que dá muito. Então, bom, olha, eu vou ler um pedacinho só lendo em voz alta. E depois, no nada. Tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem, não. Deus esteja. Alvejei mira em árvores no quintal, no baixo do córrego, por meu acerto. Todo dia isso faço. Gosto, desde mal em minha mocidade. Daí vieram me chamar, causa de um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser se viu e com máscara de cachorro. Isso, estamos lendo em voz alta. Agora, quando eu leio Guimarães Rosa, eu leio com a musicalidade desses velhos da minha infância, que é uma musicalidade interior de Brasil, que eu nasci lá, vivi lá até os 13 anos e volto para lá, eventualmente, porque minha mãe ainda mora lá. Mas é um imaginário que nós temos, de documentários, de entrevistas, de reportagens, de ir ao interior, de conhecer no espaço urbano sertanejos que migraram para a cidade. Então, esse é um imaginário que nos ajuda. Eu vou tentar fazer uma leitura trazendo esse imaginário, essa voz, que é a voz que eu escuto de Reobaldo quando eu estou lendo o Guimarães Rosa, que é a voz da mistura dos velhos lá da minha cidade, que conversavam comigo. No Novo Cruzeiro, por exemplo, o povo não conversava. Não conversa até hoje falando as palavras todas até o final. O L, por exemplo, eles não falam como o U. Solo é solo, não é sol, não. Né? Então, você tem um jeito de conversar que isso muda um pouco o jeito da gente escutar o texto. Então, ele falando. No nada, tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem, não. Deus esteja. Alvejei mira em árvores no quintal, no baixo do córrego, por meu acerto. Todo dia isso faço, desde mal em minha mocidade. Daí vieram me chamar a causa de um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser se viu, e com máscara de cachorro. Me disseram, eu não quis avistar, mesmo que por defeito, como nasceu arrebitado de beiços, esse figurava rindo, feito pessoa, cara de gente, cara de cão, determinaram. Era o demo, o povo pascóvio. Mataram. Dono dele, nem sei quem for. Vieram emprestar minhas armas, cedi. Não tenho abusões. O senhor ri certas risadas. Olha,
quando é tiro de verdade, primeiro a cachorrada pega a latir, instantaneamente. Depois, então, se vai ver se deu mortos. O senhor tolere. Isto é o sertão. Uns querem que não seja, que situado o sertão é por os Campos Gerais afora. Adentro, eles dizem, fim de rumo, terras altas, demais do Urucuia. Tolema. Para os de Corinto e do Curvelo, então, o aqui não é o sertão? Não é o dito sertão? Ah, que tem maior. Lugar sertão se divulga. É onde os pastos carecem de fechos, onde um pode torar 10, 15 léguas sem topar com casa de morador, e onde o criminoso vive seu Cristo Jesus arredado do arroxo de autoridade. O Urucuia vem dos montões lestes, vem dos montões oestes, mas hoje, que na beira dele, tudo dá. Fazendões de fazenda, ao margem de vargens de bom render, as vazantes, culturas que vão de mata em mata, madeiras de grossura, até ainda virgens dessas lá há. Os gerais correm em volta. Esses gerais são sem tamanho. Enfim, cada um o que quer aprova. O senhor sabe, pão ou pães é questão de opiniões. O sertão está em toda parte. Aí eu somaria com esse primeiro parágrafo. O sertão é dentro da gente. E aí segue, isso só para a gente esquentar o comicinho. E antes já me estendi um pouco, mas eu queria só contar mais uma coisa. Em 2006, se eu não me engano, eu fui não foi 2006. Uma vez que eu fui a Santiago, eu queria muito ver a tradução da Terceira Margem do Rio para o espanhol. Não achava esse livro no Brasil e descobri que tinha na Biblioteca Nacional de Santiago. Então, fui ficar 5 dias em Santiago, mas uma tarde já era dedicada para ir para a Biblioteca Nacional achar primeiras histórias em espanhol, para matar essa curiosidade. Aí eu acabei ganhando depois o livro de uma amiga minha uruguaia, que ela conseguiu comprar no Mercado Livre de lá. Mas eu passei uma tarde, eu chorei muito quando eu li é um prefácio, mas ele chama de prólogo. Bom, talvez prólogo seja prefácio em espanhol, porque eu li, olha eu, tá vendo? Agora que fui raciocinar isso. Mas é um prefácio. E aí, esse crítico literário, a tradução, eu acredito que seja de uma brasileira, que é Virginia Fagnani Way, mas eu só descobri quase nada sobre ela na internet. Mas essa introdução é do Emir Rodrigues Monegal, que é um uruguaio. Ele escreve isso em 1967. E olha o que ele diz. Ele tinha morado no Brasil, já tinha lido primeiras histórias, e aí um dia esse casal de brasileiros, amigos, dentre os quais a Virgínia, emprestam para ele um exemplar do Grande Sertão Veredas em português. Ele morou no Brasil, infância e adolescência, então ele tinha um orgulho de falar bem português. Então ele diz, eu voltei a Montevidéu e importunei o casal Way até que se desprenderam do valiosíssimo exemplar de Grande Sertão Veredas que possuíam. O levei para casa como se leva um cordeiro ao caçador. Nós, críticos, somos insaciáveis e esse enorme livro me prometia alimento para muitos dias e muitas noites. Mal o abri, descobri por que Guimarães Rosa era, apesar de sua fama no Brasil e em alguns países da Europa, um autor ainda secreto. Li e tornei a ler e reli as 3 ou 4 primeiras páginas do romance. Não direi a você que não entendi nada, porque seria exagerar um pouco. Não em vão, eu havia vivido muitos dos meus melhores anos de infância e adolescência no Rio de Janeiro. Havia estudado e havia me embebido do português que se fala ali, o saboroso brasileiro. Mas o que eu havia aprendido e que me permitia circular sem lágrimas pela literatura brasileira ou portuguesa, parecia nada diante destas primeiras formidáveis páginas de Grande Sertão Veredas, porque Guimarães Rosa
como James Joyce e outros autores, não só usava a língua comum, como também abusava dela. Cada palavra, quase cada sílaba do romance tinha sido submetida a um processo criador que obrigava o leitor a avançar, caso houvesse avanço, a passo de caracol. Demorei um pouco a superar a humilhação de acreditar que havia perdido inteiramente uma das línguas de minha infância. Me animei a falar com Virgínia e com Walter Way, amigos que me deram o livro, e eles me tranquilizaram. Guimarães Rosa é difícil também para o leitor brasileiro. Voltei ao livro, voltei às suas páginas, continuei lendo e vislumbrando coisas, adivinhando outras, completando com minha imaginação, até que um dia, como acontece com uma língua que estamos começando a dominar, descobri que tudo era mais claro. Até que um dia me peguei lendo O Brasileiro de Guimarães Rosa, essa sua fala que ele soube criar dentro da rica língua geral do Brasil. E aí ele continua. Eu achei bom trazer isso para vocês hoje, porque é um pouco assim. É um idioma que a gente vai tateando e em algum momento a gente se sente com fluência para continuar a leitura. Mas a gente não pode desistir. Vai devagar, que seja no passo de caracol, como ele diz, mas sigamos nessa travessia pelo Grande Sertão Veredas. Obrigado, Cláudia, obrigado, Carla. Eu já estou de olho no relógio, vi que já passei 2 minutos do horário, mas eu não podia deixar no primeiro dia. Continua, delícia, gente, delícia te ouvir, que delícia. Não, fala, a palavra é tua, pode continuar? Pode continuar. Não, eu já terminei, eu estava já, Ai, Odila, é tão bom, tô tão querido, tão querido. Que clima que você traz assim na sua interpretação, no seu olhar, na forma de falar, no gesto, no olhar, parece que transporta a gente assim nesse sertão, né? Que é o sertão que cada um faz da própria leitura, né? E imaginando o trabalho de ator, o quanto tem de você, né? Nas coisas que você traz, não tem. E o Grande Sertão traz isso, né? Ele convoca a gente, né? Ele convoca o eu para a gente fazer a nossa interpretação. E é nítido o quanto você é apaixonado assim, por essa obra, pelo percurso do Riobaldo. É muito lindo, estou muito emocionada aqui. Bom, o sertão é dentro da gente, não é isso? É dentro da gente. Eu fiquei chorando lá no... Hoje é engraçado porque eu reli hoje esse prólogo do livro e pensando por que me emocionou tanto, né? Eu não lembro por quê, mas eu sei que eu fiquei tentando disfarçar que estava lendo ali, de ver um estrangeiro, na verdade, também eu estava num outro país, e ver essa paixão com que um estrangeiro falava do Rosa, né? Esse nosso sertão, como Rosa diz, o sertão é o mundo. A gente fala do nosso quintal e está falando do universal, né? Mas para mim foi emocionante. Olha, alguém perguntou aqui de spoiler, e se não estava dando spoiler demais. Na verdade, eu acho que talvez o impacto de ler o Grande Sertão sem saber o final deve ser muito forte. Mas eu me emociono com o Grande Sertão sabendo da história dele, porque o interessante é como o Rosa chega naquilo, é como que ele passa por essa travessia, porque o que ele diz né, o segredo da vida não está nem no ponto de partida, nem no ponto de chegada, está na travessia. E é como essa travessia se dá que é o bonito. Não importa a gente saber que Riobaldo vai nascer e vai morrer. A gente já sabe, todos nós sabemos que esse é o nosso desfecho. O que importa não é nem o nosso nascimento, nem a nossa morte. É o que a gente vai fazer entre um ponto e outro. É essa travessia que é o que interessa. Então, se quiserem depois ver outras coisas para ajudar um pouco, eu tenho uma leitura, a gente deve trazer trechos dessa leitura aqui, falei para a Carla e para a Cláudia,
mas quem não quiser ter spoiler, não vai lá não. Espera, vamos aqui devagar, tem 10 encontros para poder ir desvendando essa leitura, mas quem quiser, tem eu coloquei no meu canal do YouTube, é o meu nome, Odilon Esteves, mas é uma leitura da Semana Rosiana, do ano passado, que são trechos da relação de Riobaldo com Diadorim. Mas, queria só comentar mais uma coisa que a professora também disse, que até a página 80 o enredo ainda não começou. É muito comum em Minas que a gente seja hospitaleiro com quem chega. Mas a gente não se abre assim para qualquer um. Você começa contando história, você vai contar a história de tudo que tem ali em volta, história da vizinhança, história que você ouviu, mas leva um tempo para construir esse laço. Ele não ia falar dele, de Diadorim, abertamente, só o que não tivesse tanto problema, né? Mas você vai mergulhando, à medida que a confiança também nesse interlocutor vai aumentando, entende? Então, estruturalmente, eu entendo muito o Riobaldo já não entrar na trama exatamente do livro nas primeiras 80 páginas. Eu também não falaria da minha vida assim, por melhor que fosse esse interlocutor que está chegando, né? Odilon, tem tantos comentários aqui no bate-papo. A Maria Rita trouxe uma ideia que muita gente está querendo aderir, que seria você o todo em voz alta com a gente. Já pensou? Ai, quem me dera. Eu não sou capaz. Eu falei para Carla que sugeriu que eu lesse esse pedacinho do livro. Eu falei, ai, Carla, esse pedaço eu nunca fiz. Eu vou ver se dá tempo de preparar em uma semana. Vou tentar. Mas é um trabalho lento, minucioso. Pensa, com uma semana eu só consegui fazer um parágrafo. Ainda bem que a Carla só tinha pedido esse. Muito bacana. Eu acho que esse primeiro parágrafo, assim, para mim, né, assim, eu acho que esse travessão e esse início parece que é o livro condensado aí, né? Porque ele traz o diabo, ele traz essa ambiguidade, ele traz a dor, ele traz o amor. É maravilhoso, né? Eu acho que é um bom aquecimento para a gente começar a leitura, né? Começando com Nonada e termina, né, com esse parágrafo, o sertão está em toda parte. E acho que cada um vai fazer a sua leitura do livro, entrando cada um no seu sertão individual, mas que ao mesmo tempo é coletivo, né? Essa travessia também é coletiva, da leitura, da troca, a gente está junto. E maravilhoso te ouvir, Odilon. Que trabalho lindo, que presente, assim. Eu estou muito emocionada, muito feliz. E que bom que, né, esses acasos fizeram a gente se encontrar, que acho que o Guimarães traz muito isso, né, do acaso, dos encontros, dos redemoinhos da vida. E a travessia é feita por isso, né, por todos esses acasos que se somam e que levam tanto tempo e que a gente não tem tanta explicação, né? E que É bom verdade. gente, é muito bom. Então a gente queria deixar, né, esse convite para vocês, para iniciar essa travessia com a gente. A gente está aqui com uma linha de cesta também da Padoca, muito bem feita pela Cláudia, pensado em cada detalhe. A Casa Frida entrou com algumas contribuições, mas com toda a dedicação e cuidado que a Cláudia tem, né? A gente está pensando em oferecer, né, para vocês entrarem no site e pesquisarem com calma. Vou passar também para a Cláudia explicar um pouco, mas é um kit da cesta do Grande Sertão, né, que a gente também está contribuindo e sugerindo a leitura, essa edição de bolso, que é a última versão, né, da Companhia das Letras. Mas quem tiver já o seu livro, não tem problema algum, a gente vai preparar direitinho o material de apoio. E eu vou colocar aqui no bate-papo o link direito, e eu passo para você, então, Cláudia, para apresentar a cesta, né? Olha, Odilon, estou encantada. De verdade, você podia estar com a gente nessa travessia, mas a gente vai, se você me permitir, a gente vai usar o teu material de as tuas falas, né? Todo o teu trabalho, como material de apoio também, que a gente vai mandar para as pessoas, né? Eu acho isso mágico, porque prepara a gente para entrar no sertão. E é isso que ele falou mesmo,
ele vai se introduzindo na nossa história, o sertão vai se abrindo, né? Cada um tem a sua própria travessia, na verdade. Ele acontece no momento de cada um. Isso é o lindo da história, né? Então, voltando, puxa, e o mais bacana vai ser a gente poder fazer isso acompanhado, né? Então, tem entrevista, ele está junto com a Bruna Lombardi, a gente vai trazer pedacinhos do seriado também, da Globo, Grande Sertão, né, para poder ajudar na leitura, nessa introdução da leitura, e a gente vai falar muito sobre isso, né, porque cada um vai ter uma experiência nesse sentido. Então, vamos entender que, como disse a Valnice, não tem uma espinha dorsal, né, para se apoiar. Essas primeiras 80 páginas são mais difíceis, mas, olha, a gente ouviu o Odilon e a gente entrou no sertão, né? Foi tão bom, né? Como, de repente, o cara abriu a história para a gente, esse comecinho que a Carla pediu, que era a nossa introdução nessa história, a gente vai ler devagar, são 50 páginas só. Nós vamos adotar a edição de bolso, que é uma edição mais barata, porque tem várias edições, não tem capítulos, o livro não tem capítulo, vamos ler do capítulo tal a tal. Então, nós vamos colocar, tenham paciência, nós tivemos problema com o site, nós tivemos problemas para enviar o link, tivemos mais de 700 pessoas inscritas, não conseguimos mandar o link para todo mundo, foi uma confusão, mas faz parte, tecnologia é isso também, né? E a gente vai passar isso para vocês com calma. O material de apoio, quem faz parte da confraria, da Padoca, já está acostumado, recebe o link, né? Recebe o material de apoio, recebe o filme, a gente faz o encontro com o filme e com um conto. Nunca entramos, é a primeira vez que a gente vai entrar com um livro. E fomos escolher o Grande Sertão, Veredas de Guimarães, sem problema nenhum. Eu não acho que a coisa vai ser difícil, porque a gente vai estar junto nesse processo. Eu queria agradecer muito a presença de todo mundo. Não vai ter muita fala hoje, eu sei que o nosso lance é a oralidade. Queria muito deixar o Odilon continuar falando. Quando a gente entrevistou o Odilon, ele trouxe uma passagem da terceira margem do rio, ele mudou a entonação de uma palavra, eu quase caí da cadeira. Eu não acreditei naquilo. Aquilo ficou reverberando em mim, Odilon. Lindo, né? Eu não sei se eu consigo... Bom, enfim, é muito bacana. Nossa, eu fiquei apaixonada, porque a entonação, a forma, cada um tem uma forma de olhar para a obra, né? E é maravilhoso o teu trabalho. Parabéns, eu estou muito emocionada de você estar aqui com a gente. E a gente tem a cesta da Padoca, que está lá no site da Padoca, basta entrar no site da Padoca. Nós montamos uma cesta justamente para poder angariar fundos, inclusive, para a gente poder continuar com isso. Não precisa, totalmente, quem não puder, não precisa entrar no processo. É uma coisa completamente livre, né? Não tem o lance da cobrança. Mas eu acho melhor a gente pegar o livro, né, essa edição de bolso, que é a mais barata, para a gente poder entrar. A gente está disponibilizando lá também, quem quiser só o livro, enfim. E a gente manda entregar, e tem o lance da entrega. Também eu não sei como vai funcionar isso, mas eu sei que me deu um prazer enorme montar essa cesta, porque é como se a coisa tivesse vindo para mim, né? De repente, eu estava falando com um cara em Minas, ele disse, puxa, aqui, aí, ouvi a vaca mugindo lá fora, lá do outro lado, uma delícia, né? O cara lá, não, mas a gente tem uma pinga, que é artesanal, e que, enfim, aí eu consegui uma pinga, coloquei na pinga, tem o bolo de Adorim, né? Que fui lá, batizei. É pensado com exclusividade, né? A cachaça que a gente conseguiu foi da Fazenda Paulista, que o Guimarães Rosa ficou hospedado durante essa peregrinação com os vaqueiros, ele se hospedou lá, então conta a história dele também na fazenda. A gente separou também alguns outros itens para as pessoas degustarem enquanto fazem a leitura, tem doce de leite, tudo de Minas. Né, talvez isso ajude também, né, assim, a parte do sensorial, né, para ficar um pouco mais palatável mesmo, né, para a gente ingressar nessa leitura. Então, sigam as nossas redes, a gente teve um probleminha no envio do link, mas siga a Casa Frida e a Padoca Filosófica no Instagram, a gente vai deixar maiores informações em breve, o link a gente já disponibilizou aqui para vocês se inscreverem, e o material de apoio a gente já está começando a elaborar para colocar online também, disponibilizar para vocês, para o nosso primeiro encontro, que vai ser no dia 26 de agosto, às 19h30.
Lembrando que a contribuição é voluntária, mas todos são bem-vindos. Eu queria agradecer essa noite. Finalmente, né, Cláudia, conseguimos inaugurar esse projeto tão sonhado, nós o Sertão, uma espera enorme mesmo, não é isso? Estou muito feliz, muito obrigada a todos pela presença. Odilon, venha sempre, você é muito bem-vindo na nossa casa, no nosso sertão, na nossa vida. E que bom, viva a arte, viva a literatura, viva Guimarães Rosa. Então, eu queria agradecer. Obrigada. E o material, gente... Fala, Odilon, fala. Eu quero agradecer a vocês. Eu recebi a cesta hoje, meu Deus. É uma lindeza, gente. É tanta delicadeza. É dar a mão pra gente para atravessar esse sertão. É muito lindo. Parabéns, viu, Cláudia e Carla? Obrigada. Muito lindo, muito lindo. Parabéns, Confraria da Padoca. Nossa, que cuidado. E que delicadeza. Foi bacana. Cássio Loredano, que é um caricaturista também, que fez parte desse trabalho. Jean Galvão também fez. Eles fizeram. Foi lindo os azulejos, né, que eles colocaram, as inscrições, fizeram os desenhos, a caricatura. O Cássio Loredano fez as caricaturas e o Jean Galvão fez os desenhos do sertão. Gente, eu estou apaixonada. Então, juntou tanta gente bacana nesse processo que eu fiquei encantada, né? E, Odilon, você é um presente. Muito querido, uma delícia. Por favor, eu sei que tua agenda está lotada, a gente ficou assim, ai, agenda dele. Mas se quando você puder vir dar uma passadinha por aqui, vai ser um prazer te receber, enorme, tá? E eu vou usar teu material como apoio também, eu vou estudar, porque a gente vai por capítulos, são 50 páginas nesse começo, eu vou... Nós temos um material que nós vamos passar por e-mail, vai chegar por e-mail para vocês, não se preocupem, basta se inscrever, que o e-mail vai chegar bonitinho, tá? E aí vocês vão ter acesso a essa introdução, tá? Da próxima ciranda nossa. E lembrando, pessoal, da Confraria da Padoca, que a gente fazia os contos, as reuniões quinzenais, as reuniões vão deixar de ser quinzenais, vão ser mensais por causa dessa viagem pelo sertão. Eu não dou conta, como diz o Odilon, eu não vou dar conta de fazer isso tudo junto. Tá? Então, os encontros do conto e do filme vai ser mensal, vocês já vão receber o material também, não passei, porque não vai ser agora, vai ser no meio do mês, e os encontros do Guimarães vão ser na última quinta-feira do mês. E vocês vão eu vou informar todo mundo sobre isso, tá bom? É isso. Alguém quiser falar, fiquem à vontade, muito gostoso. Observação que a gente está gravando esse encontro hoje, vai estar disponível também no canal do YouTube, para quem não conseguiu entrar, até por conta desse problema do envio do link. Mas está gravado no nosso canal, em breve a gente também vai enviar por e-mail para vocês. A próxima reunião dos contos vai ser no segundo sábado de cada mês, tá? Eu já vou passar para vocês, a gente está com o material pronto, eu só não enviei para não fazer confusão com a ciranda do Guimarães, tá? É isso. Quem tiver dúvida... outra coisa, a Maria Cortez está aqui, que eu estou emocionada, que ela é filha do Raul Cortez, nossa, que está aqui com a gente, e ele levou o Augusto Matraga para o teatro, um trabalho maravilhoso, e foi a primeira vez que eu vi o Guimarães, eu estava, assim, muito emocionada, né? Tem uma história muito bacana sobre isso, e eu estou feliz que você está aqui, Maria, não sei se você puder falar, para dar um oi para a gente. Ela está aqui, que eu vi ela falando agora, Maria. Ela respondeu aqui no bate-papo, agradecendo. Oi, Maria, tô aqui, tudo bom? Bem-vinda, bem-vinda. Ai, muito obrigada pelo convite, pela homenagem, fiquei tão emocionada. Eu sou super mística, zero cética, inclusive porque eu sou terapeuta holística, enfim, além de figurinista, enfim, mas isso não é o caso. Mas é que eu acredito realmente que absolutamente nada é por acaso, tudo são encontros e conexões, e eu tenho certeza também que, de alguma forma, o meu pai está presente e compactuou com o nosso encontro, né? Que, como diria Guimarães, as pessoas não morrem, elas ficam encantadas, né? Então, eu acho que é isso, gente. E daí um dia também eu conto para vocês como o Augusto Matraga me tocou, eu era muito criança,
E como eu até hoje, depois de 1000 estudos e filosofia hermética e 500 mil coisas, eu cheguei num lugar onde a compreensão de bem e do mal é muito parecida com essa que ele apresenta para a gente. E como isso é muito lindo. Então, gratidão por estar aqui com vocês. Eu vou acompanhar Ciranos, as leituras, enfim, com o meu coração aqui presente, tá? Bem-vinda, Maria. Obrigada pela presença, pelo carinho. Uma delícia, é uma honra para a gente poder te receber. Muito gostoso. Obrigada, Maria. Lembrando que... Obrigada. Ó, gente, as cestas podem ser entregues para fora de São Paulo. Sim, a gente manda por Sedex, não tem problema, é só entrar lá no site e tem lá um número de acesso para que vocês possam pedir a cesta, tá bom? É isso. Alguma pergunta? Disponibilizou o link do Raul Cortez também no material de apoio. Para quem não assistiu, está lá o acesso. E mais uma pergunta que fizeram aqui: é necessário se inscrever para cada evento, porque a gente vai disponibilizar diferentes materiais de apoio. Então, sim, será necessário vocês se inscreverem novamente, tá bom? Então é isso. Alguma dúvida, alguma pergunta, gente? Vocês podem falar agora. Só fiquei com uma dúvida. O livro que contém na sexta edição de bolso. É edição de bolso, sim. Tá? O livro da sexta é aquele que nós estamos adotando aqui, edição de bolso. Tá? É o pequenininho. E a gente vai colocar no site até onde vai ler. Tá? É a página 50 daquele livro. Tá? Mas a gente vai explicar bonitinho mais para frente. Tá bom? Até segunda-feira, provavelmente, já deve estar chegando para vocês. Dúvida? Alguém tem dúvida nisso? Odilon, você me deu muita coragem de entrar nesse sertão agora, né? Uma argentina entrando no sertão. Mônica, querida, bem-vinda ao Sertão do Guimarães. Nós vamos ficar juntas nisso, viu? Você não vai entrar, que delícia, Mônica. Que bom te ver aqui. Gostoso, querida, gostoso. Tá vendo, Odilon? Que delícia teu trabalho. Que bom, Mônica. Que bom, que bom. Muito querido. É isso, bom, gente. Então, eu gostaria de só agradecer por essa oportunidade e dizer assim que se eu tivesse a oportunidade de sentar e ouvir Guimarães Rosa dito por Odilon, eu pagaria a minha vida. que linda. Porque assim, toda vez que esse menino fala alguma coisa, eu choro, porque ele emociona. Eu sou assim encantada, viu, Odilon? Eu tenho idade de ser sua mãe, mas assim, eu sou encantada com você. A primeira vez que eu te vi foi o ano passado, na Semana Rosiana. Cara, eu chorei demais aquele dia, vendo você, ouvindo você, vendo você. E agora, a mesma coisa, eu fiquei emocionada. Então, assim, esse jeitinho mineiro, eu escuto esse jeitinho mineiro porque eu tenho familiares que são dessas paragens maravilhosas das Minas Gerais. E assim, Cordisburgo é a minha outra terra, porque eu sempre vou lá, parei de ir, né? E agora estou esperando passar a pandemia para voltar. Então, assim, é um encanto ouvir você. Você dá outra nota nessas leituras de Guimarães Rosa. Assim. Obrigada, e obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse ambiente, com tanta gente maravilhosa, e obrigada mais uma vez por ter ouvido você, menino. Obrigada. Estou derretido, Jaziette. Só te digo meu isso. Deus. Muito obrigado. Eu estou sempre lá na sua página, vendo suas coisas e curtindo suas coisas, porque você me encanta. Obrigada. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada. Beijo para vocês. Obrigada, Jaziette. Obrigada, gente. Mais alguma delícia te ouvir, Jaziette. Ele emociona mesmo. Ele fica reverberando dentro da gente. Eu fiquei com ele assim, falei, meu Deus, que delícia. Foi muito gostoso. Alguma dúvida, gente? Boa noite, eu posso falar? Fala, Alice, pode falar, bem. Bom, eu estou assim, totalmente fora de mim, sabe? Porque, observe a minha fala, vou tentar falar bem mineiro, para vocês perceberem como é que se fala por aqui. Eu sou mineiríssima. Então, gente, eu
eu estou numa dúvida danada, não sei como é que é, onde que eu vou, como é que faz. Bom, falando agora sério. Eu estou perdida, estou bem perdida. Estou vendo aqui que tem que fazer um link novamente. E eu não sei onde que eu vou achar esse link. Olha, vai estar no site. Que se você já se inscreveu, você vai receber de novo o link para se reescrever novamente. Isso vai chegar no teu e-mail, entendeu? Tá? Ah, ótimo. Não, vocês Inclusive, não vão precisar procurar. Não, vai chegar no e-mail um novo link de inscrição, tá? Que a gente vai mandar, entendeu? Coloquei aqui no sim. chat também, viu, Lícia? O link para se inscrever. É o mesmo para todo mundo, mas as né? pessoas, é o mesmo, mas as pessoas vão receber novamente pelo e-mail também, tá bom? Como Fala, bem. Não, porque eu estou percebendo que a dúvida de muita gente aqui, que eu estou acompanhando o bate-papo, é a dúvida de muita gente. Então, como ninguém perguntou né, e a dúvida está continuando, eu falei, não, vou perguntar, né? Afinal, eu sou mineira, tem preferência. Bom, obrigada, gente. É isso, gente. Eu vou deixar só uma pergunta que tem aqui da Maria Rita também, que eu acho que vale para todos. Nós vamos pegar as diferentes edições para marcar a página que a gente vai parar a leitura. E a gente vai disponibilizar isso no material de apoio. Então, não se preocupem. Isso tudo a gente vai detalhar. Ah, sim. Quem tiver outro livro, né, vai poder acompanhar também, não precisa necessariamente ser este livro, porque nós vamos postar, né, as páginas que vão ser lidas. Vai estar no link também, como material de apoio, entenderam? Dúvida nisso? Não. E essa cesta que vocês tanto falam? Eu não vejo cesta nenhuma. Entra no site da confraria lá, da Padoca. Tá. Procura cestas artesanais, está lá a cesta de laranja, tá bom? Vai ser um prazer. Qualquer dúvida, ótimo, gente. Tá bom? Tá bom. Tá ótimo. Odilon, obrigada pela noite. Odilon, obrigada pela noite, pela presença. Gente, muito obrigada. Obrigada pelo carinho. Obrigada. Nossa, uma delícia. Muito bom estar com vocês. Muito gostoso. Obrigada a todos. Até o próximo, então. Obrigada, gente. Obrigada a vocês, gente. Obrigada, viu? Obrigada pelo carinho. Lúcia, um beijo para você. Beijo, obrigada, gente. Obrigada. Olha a Ângela aqui, gostoso, que bonito. Yara está aqui também, que gostoso. Bem-vindos. E vamos caminhar nesse sertão, vamos ficar juntos caminhando nesse sertão. Celso, um beijo para você, querido. Eu vi o Flávio aqui também. Flávio, um beijo. A Leia, beijo, querida. Obrigada pela presença. Obrigada pelo carinho. Abraço, Cláudia. Ai, Leila, beijo, querida. Obrigada por tudo. Obrigada. Agradeço. Muito gostoso. Obrigada, gente. Vamos lá caminhar nesse sertão todo mundo junto. Cris, beijo na tua mãe. Um beijo, meninas. Um beijo e até o próximo encontro. Ivani, querida, beijo para você. Lúcia, também beijo, gente. Uma boa noite. Beijo. Isso vai estar gravado e a gente vai dar todas as instruções, tá bom? Vocês vão receber tudo por e-mail. Basta acompanhar o e-mail que vocês vão receber. Nós tivemos hoje problema para enviar o link, mas no final acho que deu tudo certo. Então, a gente tentou se equilibrar nos processos aqui, mas deu tudo certo.